Em março de 2014, eu tinha terminado o trabalho da Comissão da Verdade do Rio e tinha ficado porque nós funcionávamos num prédio da OAB do Rio. E eu tinha sido convidada para fazer um trabalho na área de cultura da OAB. Então, eu estava ali meio que pensando o que eu ia fazer, porque o momento era péssimo, né? Muito conturbado, e começava aquela perseguição, aqueles escândalos com amigos, envolvendo amigos, pessoas que a gente gostava, pessoas queridas, e eu estava em estado assim de perplexidade total, e profissionalmente eu não queria ter que escrever contra aquilo, né? Então, eu fiquei ali, né, fazendo aquela atividade cultural ligada a teatro e literatura e tal. E, enquanto isso, eu escrevia no cafezinho os artigos de apoio, de denúncia, e estava lá a mil, né, escrevendo, denunciando já a Lava Jato. Por quê? No dia 4 de março, quando o presidente Lula foi levado naquela operação condução coercitiva ilegal, que a gente já sabia ali que era ilegal, eu sentei no computador e escrevi um manifesto denunciando o golpe. Porque, com base na minha experiência de ter estudado profundamente o golpe de 64, eu tenho um livro publicado chamado Propaganda e Cinema a Serviço do Golpe, em que eu estudei a mídia e os ataques da mídia em 64, para que a população aceitasse aquele golpe sem reação. Eu vislumbrei o mesmo movimento de mídia que eu estudei em 64. Então, eu escrevi um manifesto denunciando que nós estávamos sofrendo um golpe. E liguei para um amigo meu, que era coordenador do Departamento de Direito da PUC, o João Ricardo Dornelles, que é até amigo do Xixo, que, aliás, eu preciso elogiar o trabalho do Xixo e o de vocês à frente desse museu, foi uma grande ideia. Eu já disse isso pessoalmente ao Xixo, mas reitero aqui, né, os meus cumprimentos pela iniciativa. Eu, então, liguei para o João Ricardo e falei: João, nós estamos sofrendo um golpe, e eu escrevi um manifesto, e nós não teremos voz dentro do país, na mídia. A mídia está massacrando o nosso lado. Então, nós temos que buscar ser noticiados lá fora para repercutir aqui dentro. E aí ele falou: mas como que a gente faz? Falei: você colhe as assinaturas, e eu saí também colhendo algumas outras. Nós tivemos assinaturas de peso, né? Tipo Chico Buarque, acadêmicos, né? Vários acadêmicos de nome, né? Renato Lessa e outros. Não me lembro agora, não vou me lembrar, está me dando um branco, mas gente de peso que nós tivemos. Foram 134 assinaturas. E eu, então, liguei para Paris, que eu tenho uma amiga lá, que tem ligações com amigos jornalistas no Le Monde. E ela, então, perguntou se eles publicariam, eles disseram que sim. E, além de se oferecerem para publicar o manifesto, eles mandaram uma repórter conversar comigo, com o Chico, e deram uma matéria com as nossas aspas e com o corpo do manifesto, e mais, tinha um cientista político em Paris estudando já o encaminhamento para o golpe, e ele reforçou a nossa tese de que ali estava se desenhando um golpe branco, um golpe de guerra híbrida no Brasil.
Isso saiu no Le Monde, depois repercutiu no El País, e no dia 18 de março, né, houve um grande ato no centro do Rio, na Praça 15, e naquele dia eu convoquei uma coletiva dos correspondentes, todos, foram 18 correspondentes de todos os principais veículos do mundo, para ouvir uma explicação jurídica do que estava se passando aqui, do que era aquele impeachment, com base em quê, em cima de nada. E ali eu cunhei aquele slogan, impeachment sem crime é golpe. Que eu falei para o João, João, não tem objeto, não tem crime, então é golpe. Né? E aí a gente escreveu isso, e isso começou a ser replicado, a Dilma adotou, a equipe da Dilma adotou, e outros tantos foram replicando, e isso pegou. Impeachment sem crime é golpe. E nessa coletiva, o Adi também explicou por que era o Adi Damus, que já tinha sido presidente da OAB do Rio, e estava envolvido na defesa da Dilma. E ele explicou por que o impeachment não era válido, apesar de estarem, como eles sempre usaram essa expressão, né? Nós estamos seguindo os trâmites jurídicos. Estavam seguindo os trâmites jurídicos para um judiciário vendido, totalmente comprometido com aquele golpe. Então, não adiantava, o que quer que se falasse em oposição não era aceito porque não era replicado na mídia, e o que não sai na mídia, o grande público não aceita como verdade. Né? Até então, né? Porque agora, depois de tudo que nós passamos, a população, com todo esse movimento de blogs e sites alternativos, ficou mais esperta, mais esclarecida, e hoje não engole qualquer coisa. Né? Mas naquela época, tudo isso era muito novo. Então, saiu no El País, deu uma matéria ótima com a denúncia. O The Guardian, surpreendentemente, comprou a nossa versão, e isso repercutiu muito na Europa. Acho que o Brasil estava passando por um golpe. E também o Le Monde também estava lá, o Washington Post, que deu uma matéria meio lá, meio cá, mas também falou. Enfim, repercutiu muito. E desde então, tudo que a gente produzia, a gente mandava para a mídia no exterior, e replicava e voltava. E isso começou a ser... Eu depois conversei com a Dilma Rousseff, e ela disse, olha, essa sua iniciativa, esse movimento, isso fez com que a minha equipe no Palácio passasse a adotar como prática. Toda vez que a gente tinha algo de importante para falar, a gente chamava ou uma coletiva com os correspondentes, ou elegíamos 2 ou 3 correspondentes para conversar. Então, eu acho que foi um papel, eu modestamente digo que eu tive alguma importância ali naquele momento. Eu identifiquei a matéria da Tatiana Fará, que foi publicada em março de 2010 e que deu início a toda aquela confusão de propriedade do triplex, né? Que ela fez uma matéria e o Globo puxou com estardalhaço, dizendo que o Lula havia comprado um triplex de luxo, que estava reformando, com cozinhas modernosas, que só faltavam falar, e todo aquele exagero, né, me levou a começar a prestar atenção nas atitudes do Moro. E a gente não via, eu fui atrás da documentação do apartamento, e a gente não via digital do Lula, de jeito nenhum, naquele apartamento. Né? É como você
quando pega um folheto de anúncio de venda de apartamento, você pega o folheto, vai lá visitar, gosta, não compra, e aí você é dono porque foi lá visitar, né? Então, era assim, uma comédia de 7 erros, era uma peça do Ionesco, de tão absurdo que era. E, principalmente, também aquela história do Moro mandar buscar a caseira do sítio e o filho dela de 8 anos. Ali, para mim, foi a gota d'água, ficou muito evidente os abusos que ele estava cometendo. Só que a gente tinha certeza de que isso tudo estava acontecendo, mas não tinha como provar. A gente falava, sapateava, chorava e se esgoelava, mas não adiantava, porque não tinha eco na imprensa local. O máximo que a gente conseguia era fazer alguns eventos e esses eventos serem noticiados, né? Lançamos um livro que o Xixo editou, né? O golpe de 2016, ainda no calor, não tinha acontecido ainda o impeachment quando esse livro saiu, analisando todos os abusos do judiciário no golpe e dando o testemunho nosso sobre essas contravenções, a gente pode chamar assim, né? Isso saiu em junho de 2016, olha só, o impeachment em andamento que só ia desfechar em setembro, né? Então, assim, eu fiquei totalmente voltada e envolvida para essa questão, deixei o meu trabalho nesse Departamento de Cultura da UAB, me dediquei somente ao cafezinho, até que as coisas fossem caminhando e eu visse ali uma perspectiva, né? E daí a pouco, comecei a trabalhar no 247, fiquei no 247. Mas foi esse o meu envolvimento até o pescoço, né? na história do golpe, da Lava Jato, de tudo isso. Isso me levou a fazer um mestrado, voltar para a Universidade Federal de Juiz de Fora para fazer um mestrado, porque eu queria... todo mundo falava, a mídia está metida no golpe, a mídia está comprometida com o golpe, e a gente sabia que estava, mas não havia uma prova científica de que aquilo aconteceu da forma como a gente falava. E eu falei, bom, a única maneira de comprovar isso é cientificamente numa dissertação, né, acadêmica, porque ali você vai pesquisar, você vai confrontar dados, e a partir do método da Laurence Bardin, análise de conteúdo, em que você lista uma série de itens, né? Você elege itens, você vai coletando dados e montando tabelas quantitativas que, no fim, você tem a foto do que aconteceu. E isso, né, ao longo de 2 anos, me salvou durante a pandemia, porque, para minha cabeça, foi maravilhoso, que eu não tive aquele ócio, aquele down, né, de ficar inativa e presa em casa. Eu precisava estar presa em casa, tinha aulas virtuais e mergulhada na minha pesquisa. Com isso, eu li 699 reportagens, matérias, material de jornais. Eu elegi o Globo e a Folha como os 2 veículos mais influentes na classe média e comparei, também elegi a Folha e o Globo, porque em 1962 até 1964 não existiam as redes sociais, não existia a tecnologia, o que existiam eram jornais. Então, como eu não podia comparar laranja com banana, eu escolhi a Folha e o Globo agora, em 2016, para comparar com o mesmo período.
A linguagem era a mesma, o modus operandi era o mesmo. Lá atrás, eles compravam espaço no início e depois não precisavam comprar mais, porque os próprios jornais veiculavam tudo o que eles queriam para convencer a população a aceitar o golpe. O que foi feito foi um movimento de incutir na população uma insatisfação com matérias subliminares, depois escancaradas contra o Jango, sem nunca atacá-lo de frente. Essa é a diferença de 62 a 64 para 2016 a 2017, né? Aliás, 2014 a 2016, que foi quando o golpe foi sendo construído pela mídia. Coincidentemente, 2 anos, com a mesma atuação da mídia, e a diferença é que, naquela época, em 62, o bordão era o anticomunismo e a corrupção. De 2014 a 2016, era a corrupção e não tinha o anticomunismo, era o ataque à política, né? Era a desqualificação dos políticos. Então, por que não havia o discurso contra o comunismo? Porque eles migraram para a rede social. Lá, o ataque era direto e rasteiro. Então, podia-se dizer os vermelhos, os comunistas, na rede social valia tudo. Os jornais tentaram manter uma certa elegância, trabalhando a questão da corrupção. Então, a partir de 265 tabelas de vários itens que eu elegi, por exemplo, eu fiz Dilma, ela própria, a figura dela, política, não a política genérica, porque tudo é político, mas a política do governo, né? De uma política, gênero, corrupção, lava-jato. E com esses itens, eu fui montando as tabelas e coletei dados assombrosos que não deixam dúvida quanto ao trabalho de rolo compressor feito pela mídia. A tal ponto que, nessa pesquisa que eu fiz, eu encontrava manchetes praticamente as mesmas, do Globo e da Folha, no mesmo dia. Era como se eles tivessem se falado, né? E até não duvido que fizessem isso, né? Uma coisa interessante que eu pesquisei é que no livro do Eduardo Cunha, que ele escreve Tchau, Querida, nem tudo ali você pode levar como verdade, mas ele conta um episódio no sentido de se autodefender, e, portanto, aí ele não pode mentir, porque ele estaria se implicando. Ele conta uma visita que ele faz ao... esqueci o primeiro nome do José Antônio Marinho. José Antônio? Não é José Antônio. José Roberto, o outro é Irineu, e o outro é esse, que eu esqueci o nome agora, me deu um branco. Mas, enfim, o manda-chuva do Globo, ele faz uma visita à sala dele, porque ele sente que ele vai... naquele período que ele está caindo antes de coordenar o impeachment. E ele entra em pânico. Ele queria fazer... a grande vingança dele era promover a sessão, era dirigir a sessão do impeachment. Então, ele vai à sala desse Marinho, no Globo, e pede ajuda. E esse cara fala para ele: eu vou te ajudar porque não interessa para nós que você caia agora. Então, ele liga para a redação na frente do Eduardo Cunha e dá uma ordem para fazer um editorial favorável para segurar o Eduardo Cunha na presidência, para ele presidir a sessão do impeachment.
Então, são coisas assim irrefutáveis. É um testemunho de quem estava caindo, foi pedir ajuda e não está mentindo, né? A partir desse levantamento, eu constatei e provei, né, no meu estudo, na minha dissertação, que foram feitos na Folha um montante de matérias, 130 matérias negativas contra todo esse conjunto de coisas. No Globo, 126, né, foram enfocados em matérias, de 126 matérias negativas contra o governo. Nas matérias, eu distribuí assim, manchetes, contabilizava as manchetes, editoriais, contabilizava os editoriais, e matérias internas. Por quê? O editorial é a opinião do dono. As manchetes são feitas na linha também da opinião do dono. Agora, as matérias internas, elas são trazidas pela equipe de reportagem. Já tem o olhar do jornalista. Então, eu quis pegar as três categorias, o dono, os editores e o reportariado. Achei importante caminhar por aí. Então, foi constatado nesse meu estudo que as matérias internas, que podiam ser mais detalhadas e tal, foram 45 matérias negativas no Globo e 44 matérias negativas na Folha. Isso, eu escolhi o período de janeiro de 2016 a 1 de setembro, quando se deu o impeachment. O impeachment se deu no dia 30, mas as manchetes, matérias, saíram no dia 1º de setembro. Então, eu pesquisei todo esse período. Por exemplo, no quesito Dilma, né, o que enfocava diretamente, que atacava a Dilma, essa é a diferença, porque em 64 não se atacava o Jango diretamente. Né? Dizia que as estradas estavam péssimas, que a ferrovia estava um horror, que o custo de vida, sempre demonstrando que ele era incompetente para governar, mas não se partia para o ataque pessoal. Dessa vez, não, era ataque pessoal e o enfoque, muitas vezes, foi a Dilma, 98 vezes. E na Folha, 96 vezes, no mesmo período, de janeiro a 1 de setembro. Editoriais, por exemplo, a Folha fez 44 editoriais negativos e equilibrou com 44 matérias internas no mesmo teor. Já no Globo, ele deu mais ênfase ao assunto Dilma, mas ficou 13 pontos à frente da Folha. Exagerou, né? Pesou a mão, abordou 101 vezes negativamente a pessoa da Dilma, a figura da presidente. Né? Por exemplo, a Folha fez 31 editoriais, o Globo, 29, sempre muito negativo, sempre pesa na mão. No dia 8 de março de 2016, o Globo fez um editorial, hoje em dia, risível, porque eles diziam lá no editorial o seguinte, que se a Dilma não saísse, a inflação, o índice de desemprego ia atingir 8% e a inflação ia atingir 6%. É piada, né? Porque depois disso o emprego foi a 15% com o Temer e a inflação foi a 12%. Então, assim, é de dar muita vaia nesse Globo, né? Muita falta de visão, de perspectiva política. É uma coisa, assim, horrorosa. E eles não fizeram meia-culpa, né? É importante também a gente assinalar aqui que tanto os ataques do Globo quanto da Folha, e todos esses ataques negativos, em percentuais, né,
nesse material todo, juntando aí manchetes, editoriais e tal, nós podemos dizer que os da Folha atingiram 35,22% sobre o total de 88 abordagens no tema corrupção, né? Enquanto que no Globo tratou 28,71% do seu conteúdo sobre essa questão, num total de 101 abordagens. Agora, no que nos interessa, que é a Lava Jato, aqui você vai ver, tanto na Folha quanto no Globo, eles investiram pesados, né, no material de denúncia da Lava Jato. No Globo, foram 76 matérias e manchetes de página. No Globo foram 76 e na Folha 71 manchetes só focando a Lava Jato. Então, veja, o ataque era um rolo compressor. E isso se dava da seguinte maneira. Eu conversei, inclusive, com o assessor da Dilma na época, o assessor de imprensa. Ele me contou que eles preparavam a matéria e 15 minutos antes do fechamento ligavam pedindo assim todos os números do setor calçadista no período de tal a tal. Isso 15 minutos antes de fechar, dizer, vocês têm 15 minutos para nos retornar. Impossível. Até que você acionasse o ministro da Indústria e Comércio, até que levantasse, é claro que a resposta chegava atrasada e eles estampavam no jornal, o governo não se pronunciou. Essa era a forma de não ter o outro lado, não tinha nunca o outro lado, né? E outra, a pressa com que eles colocavam na página o material bruto que vinha da Lava Jato, sem nem sequer questionar, sem ouvir os personagens, dizia apenas o outro lado não se pronunciou. Então, assim, era um rolo compressor, era um massacre, e isso tudo com uma agilidade alucinante, que não dava tempo de aprofundar, de pesquisar, de investigar, de constatar se era verdade, se não era verdade. Eles botavam no papel e pronto. E virava a verdade absoluta com a imagem na Globo jorrando dinheiro nos dutos da Petrobras, né? Então, isso foi o tempo todo. Essa não checagem, esse pouco profissionalismo, né, para dizer o mínimo. Então, assim, são dados avassaladores, e eu fiquei muito contente de ter conseguido comprovar aquilo que todo mundo falava empiricamente. E, no entanto, o que nós conseguimos aqui, eu e meu orientador, formular, né, foi exatamente a democracia escoar das nossas mãos pelas páginas de jornal. Assim, um conluio das famílias abastadas da grande imprensa contra uma presidente democraticamente honesta e eleita, e que a gente não conseguiu nem evitar a queda e muito menos segurar ou fazer retornar ao cargo. Porque contra esse massacre não havia voz, nós não tínhamos voz. Apesar da mídia estrangeira começar a nos apoiar e começar a veicular as poucas oportunidades que nós tivemos de dizer a verdade, mas isso não era suficiente e não chegava ao grande público da maneira que aquilo chegou, né? Então, assim, nós realmente sofremos um ataque veloz, potente dessa mídia, que hoje diz que está apoiando, tentou apoiar o governo na eleição, né, para que a gente não vivesse o fascismo escancarado. A gente não confia, né, que eles já estão começando a caminhar nessa direção novamente. Nós estamos vendo aí
manchetes contra a economia, manchetes contra o Lula, e começou de novo o mesmo, como é que chama aquilo? Moto contínuo. Isso é um moto contínuo. Nós temos aí uma gama de aspectos, né? Em fevereiro de 2021, o Vilas Boas, o Eduardo Vilas Boas, general, soltou lá as suas memórias, onde ele enumera os motivos para o golpe. Ele coloca, em primeiro lugar, a existência da Comissão da Verdade, que foi instituída pela Dilma, e ele aponta isso como um ato de revanchismo de uma ex-guerrilheira. Isso calou fundo na alma militar, porque o nome de vários deles foi enxovalhado, e com justa razão, porque eles foram monstruosos, né? Mataram, desapareceram, queimaram corpos de pessoas, estudantes, classe média, sindicalistas, pobre, preto, foi todo mundo de roldão, não importando aí a natureza da classe social, mas principalmente as posições políticas e ideológicas que não podiam ser contra eles e contrariá-los, né? E eles achavam que isso nunca viria à tona, ou tão detalhado como a comissão trouxe a público. Então, ele ficou muito incomodado com aquilo. Um outro aspecto que ele aponta é a declaração do Jacques Wagner, que era ministro da Defesa, de que doravante, a partir daquele governo, as promoções do generalato se dariam pelo governo, pelo Ministério da Defesa, um civil, e não mais pelo alto comando, pelos generais de alto comando, ou seja, os próprios. Teve também aquela questão da Raposa do Sol, que é uma área dos Yanomamis, onde eles estão matando até hoje, né? Em que eles estavam lá, dominavam aquela área, e eles queriam que o governo, qualquer governo, o governo brasileiro, franqueasse a área para o garimpo, porque eles acham um desperdício aquele bando de povos originários estarem vivendo, pisando em diamantes, sem que isso sirva, de algum modo, para a economia do país. Quando, na verdade, o país pode produzir muito mais riqueza com o seu meio ambiente preservado e com um desenvolvimento sustentável ali, tirado exatamente da flora, da fauna, mas ao modo dos povos originários, o que fará muito melhor ao país do que essa visão depredadora desses senhores. Mas isso incomodou muito, e eles usaram como desculpa que a Dilma não só queria demarcar a área, como também eles acusavam a Dilma de ser leniente com a fronteira. Mas por que a implicância? É porque a fronteira ali, ela se dá com a Venezuela, país que eles têm alergia. Então, eles implicam terrivelmente, eles não queriam contato, eles queriam que fechasse aquela fronteira. Então, esse também é um dos motivos. Os demais motivos são aqueles que a gente conhece. A descoberta do pré-sal, o método de exploração que a Dilma queria de um jeito e eles queriam de outro, né? Era partilha, era isso, era aquilo, e a Dilma destinou 25% para a educação, né? E eles queriam isso para esses recursos todos lá na Faria Lima, né? Então não interessava para eles aquele tipo de exploração. E isso também incomodou muito aos americanos, que eles queriam essa participação no pré-sal, e a Dilma não topou.
Então, tudo isso são questões que a gente tem que somar, né, e supor que são reais para que a Dilma fosse derrubada. O que depois foi se constatando que foi por aí mesmo, né? E eu acredito... Bom, o que eu ia acrescentar é o seguinte, é que, além disso tudo, claro, com todos esses motivos abordados pelo Eduardo Vilas Boas no livro de memórias dele, isso ficou sendo articulado com o Michel Temer, que queria muito o poder, né? Primeiro porque o PMDB jamais teria condições de chegar ao poder se não fosse por um golpe, e ele queria muito esse poder. Ele não ganharia no voto, como não seria eleito nem para síndico de prédio, pela total incapacidade dele de ter empatia, de ter, como se diz, carisma, uma figura impoluta. E ele buscou esse apoio quando ele sentiu a insatisfação desses militares, principalmente o Sérgio Etgóin, cujo pai coordenou os porões da tortura, e o tio, Ciro Etgóin, foi o diretor da Casa da Morte, onde eram torturados e mortos em Petrópolis, numa casa clandestina, vários guerrilheiros, né, vários militantes. Ele foi o único oficial general que entrou com ação contra o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Isso eu estou contando para te dar uma ideia do nível de irritação que eles estavam com a Comissão Nacional da Verdade e ele pessoalmente. Como ele tinha uma expressão, uma ligação até familiar com o Eduardo Vilas Boas, porque a mulher do Eduardo Vilas Boas é prima do Sérgio Etgóin, né? Então, eles se uniram ao Temer para derrubar a Dilma, com toda essa indignação, essa raiva, essa frustração que eles tinham e a vontade de retomar o país, para fazer do jeito deles, para abrir para o garimpo, como eles fizeram, né? Que mataram os índios, né? Estão sendo aí processados, inclusive em Haia, por genocídio, e todo esse resultado caótico e doloroso que a gente assistiu. Então, eles se uniram ao Michel Temer para efetuar, finalizar o golpe. E até Agora, pode complementar. não, eu precisava dizer ainda, é que juntaram esses dois polos, né, de militares, Michel, aquela turma toda dos envolvidos na Lava Jato, aí eu estou falando dos envolvidos mesmo, Jucá, né, Eduardo Cunha, que de fato se venderam para Odebrecht, e isso fez um link com o Sérgio Moro, que era um cara que tinha feito curso lá na CIA, junto com os americanos, e estava, digamos assim, na crista da onda, né? Como proeminência internacional, que frequentava salões em Nova York. Então, tudo isso caminhou, se transformou num caldo de cultura que propiciou a queda da Dilma e tudo mais que a gente viveu. O impacto foi devastador, né? Nós quase que estamos precisando refundar o país. Tudo que nós tínhamos conquistado em termos de avanços sociais, em termos de fome, nós tivemos de novo, nós que já tínhamos eliminado, saído do mapa da fome, nós tivemos de novo 33 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, com fome e miséria absoluta, né? Inclusive, na pandemia, a demora a socorrer as pessoas foi exatamente pela falta total de prática e ligação e
esclarecimento social sobre os pobres. Eles não sabiam o que era pobre, eles não sabiam onde estavam os pobres. Então, eles não tinham cadastro único que existiu no Bolsa Família. Eles desorganizaram aquilo tudo e eles custaram a saber onde catavam os pobres, onde estavam essas pessoas que eles precisavam socorrer por exigência da sociedade, não por gosto, né? Porque precisou muita pressão da sociedade em cima do Supremo. Aquela manobra que o Gilmar Mendes fez para instituir o estado de guerra, para que as pessoas fossem socorridas e não morressem não só na pandemia, né, pela Covid, mas de fome. Eles não tinham a menor noção de por onde começar. Isso tudo foi dramático. Uma coisa que eu gostaria muito que ficasse registrado é o seguinte: lá pelas tantas, começando a abrir a pandemia, né, nós começando a voltar à vida normal, eu me dei conta e falei isso. Aliás, não sei se foi antes, porque as coisas na pandemia elas se misturaram um pouco, porque nós perdemos um pouco noção de tempo, né? Tanto que nós ficamos confinados. Eu acho que foi quando começou-se a se falar da libertação do Lula e da perspectiva. Foi aí. Quando começou-se a se falar da libertação do Lula e da perspectiva de que ele pudesse vir a ser candidato, eu liguei para o Lindbergh Farias, que tinha sido uma figura de proa contra o impeachment, uma figura muito combativa, com quem eu tinha contato. Eu liguei para ele e falei: escuta, nós não fizemos um dever de casa muito importante, fundamental. Ele: o que foi? Eu falei: ué, nós precisamos saber do impacto econômico da Lava Jato, porque empresas fecharam, o desemprego graçou. Quais são os números da Lava Jato? Cadê os números da Lava Jato que não são de quanto se perdeu, de quanto foi roubado, né? Que isso é o que a mídia trabalha. Nós precisamos ter os nossos números. Quanto nós perdemos? Ele falou: como assim? Ué, precisamos medir a consequência do fechamento dessas empresas, o prejuízo econômico, o desemprego, o índice de desemprego e tudo isso é consequência da Lava Jato. Ele falou: mas você tentou para o Mercadante. O Mercadante encomendou ao Diese um estudo e hoje nós temos esses índices, né, de que deixaram de circular 85 bilhões de reais por conta do desemprego, da massa de empregados que perderam suas colocações. Nós tivemos 4.400.000 empregos perdidos, nós tivemos 172 bilhões de reais retirados do país, aliás, 172 bilhões de dólares, porque eram investimentos externos que estavam no Brasil. Nós tivemos esse número retirado, esses valores, e todos esses números, eu fico muito feliz quando eu ouço em citações, matérias, jornalistas e colegas comentando, porque foi um start meu com o Lindbergh e o Mercadante. Então, eu fico muito feliz de ter contribuído para esse clique, de precisar desses números que foram usados na campanha do Lula e causaram bastante impacto no público, né? Que sentiram na pele, não precisava nem a gente recitar os números, que eles sentiram na pele. Mas é evidente que se você cita um número grande, redondo, isso causa um impacto, né? E eu diria mesmo, um certo orgulho de ter tido essa iniciativa.